Olá, tudo bem? Bom, hoje a gente vai mergulhar num tema que, faz parte da vida de milhões de brasileiros. A escala de trabalho 6 por 1. E, para começar, uma cena que, nossa, muita gente vai se identificar na hora. Aquela rotina, né? Exato. Pensa assim, 6 da manhã, despertador. Aí aquela correria, engolir alguma coisa, pegar um transporte público lotado. Às vezes 2 horas de trajeto, né? Isso. Aí vem as 8 horas de trabalho e depois o caminho de volta. Chega em casa exausto, sem energia pra nada. Agora, repete isso por 6 dias seguidos. E a recompensa de toda essa maratona é um dia, um único dia de folga, para resolver a vida. Mercado, casa, contas, família e, se der, descansar. Se der. Isso é vida ou é apenas sobrevivência? É uma pergunta pesada. E pra gente ter noção do tamanho do problema, 47 milhões de brasileiros na escala 6x1. 47 milhões. Quase um terço de todos os trabalhadores com carteira assinada no país. Então não é um problema de um setor ou outro. É a estrutura da vida de uma parte enorme da população. Um terço. É muita gente. E eu fico pensando, como que isso virou o normal? Sempre foi assim? Essa é a grande questão. E a resposta está na nossa história. A nossa lei trabalhista, a CLT, é de 1943. Nossa! Pois é, mais de 80 anos. O Brasil de 1943 era outro planeta. As mulheres raramente trabalhavam fora, as cidades eram menores, as pessoas moravam perto do trabalho. Faz sentido. O conceito de fim de semana com 2 dias de folga era algo novo até no mundo, né? Exatamente. O ponto central é essa desconexão. A lei ficou parada no tempo, mas a nossa vida, a complexidade de morar numa cidade grande hoje, mudou radicalmente. Então a gente está usando uma regra de um jogo que não existe mais. Perfeito. E para essa defasagem ficar ainda mais clara, a nossa escala 6 por 1 geralmente dá 44 horas semanais. Agora olha só, França, 35 horas. Alemanha, 34. Já é uma diferença grande. Espera. Dinamarca, 33 horas. Países Baixos, a média, 32 horas por semana. Peraí, 32 contra as nossas 44? Aham. Isso é quase 40% a mais de tempo de trabalho. É uma diferença absurda. É uma diferença que define o que sobra da vida. E essa conta nos leva para uma das partes mais difíceis, temática cruel da sobrevivência. Matemática cruel. É um bom nome. Como é essa conta? É um cálculo simples, mas que destrói qualquer otimismo. Toma as horas de um dia, vamos lá, 1 hora para se arrumar. Ok. 1h30 de deslocamento na ida, isso é média nacional, viu? Dado do IPEA. 8 horas de trabalho, mais 1h30 para voltar. Tá. Até aí já foram 12 horas do dia. 12? Exato. Agora, bota mais 1h30 para jantar, tomar banho, ajeitar as coisas para o dia seguinte e as 8 horas de sono, que são essenciais. Certo. Somando tudo, o tempo comprometido com trabalho e obrigações básicas dá 21 horas e 30 minutos por dia. Meu Deus. Sobram 2 horas e meia. 2 horas e meia. 2 horas e meia por dia para viver. Estudar, ter um hobby, conversar, brincar com o filho, não dá. É impossível. É estatisticamente impossível. Se você somar esse tempo livre dos 6 dias de trabalho, dá 15 horas no total. 15 horas. E aí vem o paradoxo. O tempo livre que você acumula em 6 dias de trabalho é menor do que as 24 horas de um único dia de folga. Uau, essa doeu. Você trabalha 6 dias para ter, no total, menos tempo útil do que um dia. A conta não fecha. Não tem como fechar. Não fecha, é impossível ter qualidade de vida. Você é forçado a sacrificar ou o sono, ou a família, ou o estudo que poderia te tirar dali. É sempre uma escolha de perdas. E essa escolha de perdas, essa matemática toda, claro que tem um custo humano gigantesco. Impactos na saúde mental. Sim, e os dados são alarmantes. Tá, OMS. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. 9,3% da população. Tão crônica, essa falta de respiro, a quadros de depressão e, claro, a síndrome de burnout. O burnout que a gente ouve falar tanto. Pois é,
O número de casos teria aumentado 40% no Brasil nos últimos 5 anos. 40%. É um aumento assustador. E não para na saúde mental, imagino. O corpo também sente. Sem dúvida. As consequências físicas. Obesidade, por exemplo. Com 2 horas livres, quem tem tempo para cozinhar ou fazer exercício? A pessoa apela para o ultraprocessado. O estresse crônico aumenta o risco de doença cardiovascular. Distúrbio do sono. A cabeça não desliga. Não desliga. E a vida social, relacionamentos, família, como fica? Fica em último lugar, né? Exato. Como um casamento se sustenta sem tempo de qualidade? Como você cria um laço com seu filho se chega em casa no limite? Amizades vão sumindo. E o ponto mais cruel: como a pessoa vai estudar para mudar de vida se o próprio emprego suga toda a energia que ela precisaria para isso? É um ciclo vicioso. O sistema te cansa para você não conseguir sair dele. É isso. A escala 6x1 não deixa espaço para o indivíduo ser humano. Deixa espaço para ele ser uma peça de produção. O sistema consome o tempo e a energia que a gente usa para viver de verdade. Ok, os números são brutais, o custo humano é altíssimo. A pergunta é: se é tão ruim, por que esse sistema continua sendo a regra? A lógica empresarial, a resposta curta é que, para o empregador, é mais lucrativo. Mais lucrativo. Mas um funcionário cansado não produz menos? No curto prazo, a conta que muitas empresas fazem é outra. É mais barato ter 5 funcionários esgotados em 6x1 do que contratar 6 numa escala mais humana. Ah, entendi. Pensa nos custos. Menos um salário, menos encargos, menos vale-transporte, vale-refeição, menos treinamento. Para quem só olha a planilha do mês, o cálculo é esse. É uma matemática de novo, só que do outro lado do balcão. Uma matemática que ignora o custo humano que a gente acabou de ver. E cria uma dinâmica de poder. O argumento é que um trabalhador exausto não tem energia para questionar, para se organizar, para buscar os direitos. Muito menos para procurar outro emprego. Ele fica preso. É o que você disse. O esgotamento vira uma ferramenta de controle. Exatamente. Uma relação de poder disfarçada de normalidade. O sistema se mantém porque o cansaço que ele causa impede as pessoas de terem força para lutar contra ele. A pessoa se acostuma com aquilo. Mas não precisa ser assim, né? Existem provas de que outro jeito é possível e funciona. Sim, e os exemplos são muito concretos. O caso da Islândia, que fez o maior teste do mundo sobre isso. Eles testaram a semana de 4 dias com mais de 2.500 trabalhadores. E o que aconteceu? Os resultados foram incríveis. A produtividade se manteve a mesma ou, em muitos casos, aumentou. O bem-estar das pessoas disparou, estresse caiu e o número de licenças médicas diminuiu muito. Produtividade igual ou maior trabalhando menos. Os dados estão aí. E tem outros exemplos, né? Tem sim, um bem famoso, Microsoft no Japão. Semana de 4 dias. Resultado: produtividade aumentou 40%. 40%. 40%. E a empresa ainda economizou. Os custos com eletricidade caíram 23%. E não é caso isolado. Reino Unido, Espanha, Portugal, Nova Zelândia, vários países estão testando e vendo resultados ótimos. Ok, não é a utopia. É um modelo de negócio que funciona. Mas qual é a mágica? Por que as pessoas produzem mais em menos tempo? A explicação é simples. Pessoas descansadas trabalham melhor, não mais rápido. O foco aumenta, a criatividade aparece, a resolução de problemas melhora e, principalmente, o número de erros diminui. Uma pessoa cansada perde muito tempo corrigindo o que ela mesma fez errado. Faz todo sentido. Ninguém faz um bom trabalho no limite da exaustão. Ninguém. E tem a retenção de talentos. Funcionários felizes não vão embora. A empresa gasta menos com demissão, contratação, treinamento. A conclusão é que investir em bem-estar não é custo. É gestão inteligente. É ver o descanso como parte da produção. Certo. Então a gente entendeu o problema, o custo, o porquê e as alternativas. Como a gente começa a mudar isso aqui no Brasil? Começa no nível individual. Se informar sobre seus direitos, documentar abusos e, se possível, procurar empresas com uma cultura melhor. E além do individual. Porque sozinho é muito mais difícil. Com certeza. Por isso, nível coletivo é chave.
participar de sindicatos, pressionar políticos, apoiar projetos de lei, como o PL 1105 de 2023, que propõe reduzir a jornada. E tem uma mensagem para os empregadores também, né? Sim, uma mensagem de estratégia. A ideia é que os empresários olhem para esses dados. Funcionários descansados são mais produtivos, faltam menos, ficam mais tempo. No fim, investir em bem-estar é investir no lucro a longo prazo. É pensar na sustentabilidade do negócio. É uma mudança de mentalidade no fim das contas. Totalmente. E a mensagem final é um convite a essa reflexão. O que realmente importa? No fim da vida, o que a gente vai lembrar? As horas extras ou os momentos com a família? Os relatórios entregues ou os sonhos realizados? A discussão não é sobre preguiça, é sobre dignidade humana. É sobre reconhecer que trabalhadores não são só recursos, são pessoas, com vida, com saúde, com família. E toda essa nossa conversa me deixa com um pensamento que fica... A análise que a gente viu hoje define a escala 6x1 como um sistema que rouba o tempo das pessoas. Isso levanta uma questão fundamental. Se o tempo é o recurso mais finito e valioso que a gente tem, um sistema de trabalho que o consome de forma tão intensa, como ele acaba, no fim das contas, redefinindo o próprio valor de uma vida.